Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Galera, eu vou fazer esse vídeo, eu peço que vocês assistam até o final, porque esse vídeo é de suma importância para que todos entendam a ciência terra plana, ok? Então eu peço bastante atenção nesse vídeo, peço que todos fiquem aí até o fim. Antes de comentar qualquer coisa aqui, assista ao vídeo até o final, ok? Porque eu vou deixar claro aqui nesse vídeo como não há dificuldade nenhuma em entender o funcionamento do domo, o funcionamento do Sol, o funcionamento de tudo isso, tá? No modelo de terra plana, ok? Então a gente vai entender as constelações, como elas funcionam, o Sol, como ele se põe, Então o vídeo pode ser longo, mas ele é de suma importância para entendimento da Terra plana. Primeira coisa que eu fiz aqui, gente, esse vídeo vai ser completo, ok? É uma espécie de documentário para se entender a questão que envolve a Terra plana. Eu peço que vocês qualquer um, seja globaloide, seja lá, qualquer um que te perguntar sobre qualquer uma dessas questões, você pega esse vídeo e mostra para ele, ok? Então é de suma importância. Eu fiz um vídeo há pouco tempo explicando o Cruzeiro do Sul, que o domo age como um espelho refletor, mas não ficou bem compreendido, ok? Então eu vou explicar essa situação envolvendo refração, perspectiva, como o domo faz isso, né? Eu fiz um vídeo mostrando mais ou menos como funcionava, mas não ficou muito bem explícito essa questão, ok? Então vamos lá, galera, vamos entender como funcionam as constelações, como funciona o pôr do sol, ok? Para que isso ocorra, eu dividi a Terra em quadrantes, ok? Então nós temos 4 lados da Terra, ok? Os 4 cantos da Terra. Parece que quando a Escritura Sagrada nos mostrou isso, ela deixou isso claro, para que nós pudéssemos entender. Foi uma espécie de mensagem para que nós pudéssemos entender como funciona o mundo real, ok? Então eu dividi a Terra nesses 4, não está perfeitamente dividida, né? Mas é isso aí, eu vou dividir nesses 4 cantos, porque para esses 4 cantos aí é a chave para que a gente possa entender o funcionamento dos astros, o funcionamento de tudo isso, ok? Então vamos lá, galera, tudo envolve refração, perspectiva, porque o pessoal que defende o globo é assim, quando a perspectiva é válida, aí tá certo. Não, isso aí é perspectiva. Quando eles querem falar de estrelas, de paralaxe, aí a questão de perspectiva está certíssima. Mas quando é contra eles, né? Aí a perspectiva é santa, a perspectiva não existe. Isso aí é desespero, ok? Então eu peço que qualquer um que perguntar sobre o Cruzeiro do Sul, sobre estrela polar, sobre pôr do sol, sobre qualquer coisa, vocês mostrem esse vídeo aqui, ok? Eu vou dar um exemplo, gente. Eu dividi em quadrantes dessa forma, porque aqui vai facilitar para a gente, certo? De forma específica como funciona as constelações, as estrelas, pela perspectiva do observador. É óbvio, cara, que tudo depende da perspectiva do observador. Os idiotas falam assim, eu vejo o Cruzeiro do Sul nascer, né, e passar por cima e descer no horizonte. Por que isso acontece? Isso é refração e perspectiva, ok? E eu vou explicar o porquê e dividir nesses quadrantes, porque é nesses quadrantes aí que tem gente que vai observar. Não adianta eu dividir aqui no oceano, ó, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Não adianta eu dividir aqui pelo oceano, porque aqui não tem ninguém para observar. Eu posso dividir aonde tem gente para observar. Então eu dividi aqui, ó, Brasil, Austrália e sul da África. É aqui que a gente vai perceber a observação através da perspectiva. Alguém tem dúvidas que a perspectiva existe? Eu vou dar um exemplo dessa biblioteca aí. Vocês veem essa biblioteca, vocês estão vendo a coluna da biblioteca? Imagine que o topo dessa coluna fosse o Sol, né? E você vai vendo aí que o Sol ele ia se pondo somente por perspectiva a poucos metros. Eu estou mostrando um corredor de uma biblioteca, onde as colunas, elas vão, por perspectiva, elas vão se fechar com o chão. Isso é o horizonte, o momento que o céu toca o chão. Isso é perspectiva, ok? Se o Sol fosse o topo dessa coluna, lá no final, se você acompanhasse, eu não estou falando aí de refração, eu estou falando só de perspectiva, sem levar em consideração a refração atmosférica, porque o que a gente vê não é o Sol real, é o Sol aparente, justamente por conta da perspectiva e refração, ok?
Quanto mais você distancia, por perspectiva, ele vai descendo e se encontrando com o chão em relação à linha do horizonte. Isso é fato, é observável, ninguém pode negar o que os olhos veem, ok? Então, na realidade, vamos lá, galera, vamos com calma. Isso aqui é um documentário e a gente vai documentar aqui como funcionam as constelações. O que acontecer para o Sol vai acontecer para as constelações também, ok? Então, eu vou dar um exemplo. Antes de começar a explanação, eu vou dar um exemplo do que é um planetário. Gente, o que é um planetário, né? É claro que aí o pessoal vai perguntar, mas por que o Sol não diminui de tamanho? Ele não diminui de tamanho por conta da refração, você não vê o Sol real, você vê o Sol aparente, é como se fosse um espelho, ok? A atmosfera, ela funciona como um grande espelho. Então o que acontece? Você, dependendo da densidade atmosférica, você vai ver um pôr do Sol, por exemplo, lá no horizonte gigante, você pode ver, ou você pode ter um pôr do Sol com um Sol pequeno. Isso não depende de distância do Sol, isso depende da densidade atmosférica que vai causar um efeito refratário, ok? Então isso aí já está fora de cogitação. Sol diminuir, aumentar de tamanho, isso aí é falácia, porque a gente pode ver um pôr do Sol com um Sol gigantesco ou com um Sol pequenininho. Isso não tem nada a ver com o tamanho em si do Sol, distância, o tamanho que você vê dele. Porque senão funcionaria no globo. Porque o Sol nasce para mim lá ao leste, e se ele, quando ele está no topo da minha cabeça, ele deveria estar maior, se fosse assim, ok? E quando ele descesse lá no horizonte, deveria estar menor, seja no globo, seja em terra plana, não tem problema nenhum. O que ocorre, gente, é que você não vê o Sol real. O que você vê sempre é o Sol aparente, refratado pela atmosfera, ok? Então vamos lá, gente, vamos entender como funciona isso, ok? Então é óbvio que você vai ter, isso é visual. Você tem imagens do pôr do Sol gigante, você tem imagens do pôr do Sol com ele pequeno, com ele menor, você tem imagens do Sol do tamanho normal, você pode ter pôr do Sol ou nascer do Sol de tamanhos infinitos, dependendo da densidade atmosférica, ok? Então o tamanho do Sol é irrelevante para isso. O que eu quero levar em consideração, porque isso aí eles fazem para te causar confusão, ok? Na sua cabeça. Na realidade, o tamanho do Sol, aparente do Sol, vai depender da atmosfera, da refração e que envolve várias questões, né? Porque você não vê o Sol real independente da distância que ele esteja, seja no globo, seja na Terra plana. O tamanho que ele vai se pôr não importa nessa situação. Então prestem bastante atenção. O que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo é a observação do que a gente observa. Eu vou pegar um solzinho aqui que eu tenho aqui, ó, nos stickers aqui, pera aí rapidinho. Vou pegar um solzinho e vou mostrar para vocês, ok? Isso é uma questão óbvia, tá? E eu vou mostrar que isso é fato, beleza? Eu vou provar, calma aí rapidinho. Eu vou mostrar que isso ocorre. Vamos pegar a sobreposição. Eu tenho um solzinho aqui para desenhar para vocês entenderem, tá? Vamos lá, gente. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque qualquer globalista que te perguntar sobre Cruzeiro do Sul, sobre Sol, sobre qualquer coisa dessa, você vai entender. Olha só, você vai mostrar esse vídeo aqui. Então vamos lá, galera. O Sol, quando está a pino na África, quando ele está no zênite, aqui ó, desse quadrante que eu desenhei, dessa linha, né? Ele vai estar a pino para quem está na África. Porém, esse mesmo Sol, beleza? Vai estar nascendo, ó. Porque quem está aqui no Brasil, ó, vou botar uma seta aqui. O observador que está aqui no Brasil, eu botei a seta. O cara que está na África, você só vê o Sol real quando ele está no zênite. Nessa hora, o cara da África está vendo o Sol real. O cara do Brasil não. O cara do Brasil está vendo o Sol aparente neste momento, que está nascendo para ele, ok? Aqui, ó, nessa posição aqui, ó. Eu vou colocar outro Sol aqui, ó. Preste bem atenção. Não, errei. Errei aqui. Espera aí rapidinho. Cheguei a rosnar aqui. Então, aqui não pode ter erro, porque senão causa confusão. Então eu gosto de... Vamos lá. O cara que está aqui no Brasil, ele está vendo o Sol, esse Sol que está aqui na África, nascendo, porque o Sol está refratando a sua imagem. Aqui, quando ele está aqui, pino na África, ele está refratando a sua imagem aqui no meio do oceano, subindo no oceano para esse observador que está aqui no Brasil, onde eu botei esse negocinho vermelho aqui, tá vendo?
Quando o Sol real está acima da África, quem está na África está vendo o Sol real, ele está sendo refratado aqui, nascendo aqui para quem está no Brasil, mas quem está na África está vendo o Sol real, ok? Quando o Sol está circulando ali no plano, beleza? Agora o Sol real vai circular, beleza? Ele vai circular aqui e vai vir até aqui. O que vai acontecer? Porque eu separei por quadrantes para que vocês entendam. Agora o Sol vai estar real, vai estar aqui a pino no Brasil, beleza? O Sol real, vou pegar o bonequinho do Sol, ó. Pera aí, deixa eu pegar o bonequinho do Sol para que vocês entendam. Ó, o Sol real veio, saiu daqui, circulou e veio até aqui, está a pino no Brasil. Neste momento, beleza? Deixa eu pegar isso aqui, ver se eu consigo apagar essa parte. O Sol real vai estar pino para quem está no Brasil. Para quem está na África, aqui, ó. Para quem está na África, agora neste momento que ele está pino no Brasil, ele vai ser esse Sol aqui, ó, que está se pondo no oceano. Ok? Beleza? É porque isso é uma questão de... ele vai sendo refratado na atmosfera. Agora o brasileiro está vendo o Sol real. Beleza? E o africano está vendo o Sol se pondo aqui, nesta posição aqui, ó. Beleza? Quando ele for o Sol real do Brasil. Porque ele está sendo refratado na atmosfera. Você não vê o Sol real somente... você só vê o Sol real quando ele está no zênite, ok? Quando ele está próximo do zênite ali, você está vendo o Sol real. Agora, esse mesmo Sol... por que eu separo por quadrante, gente? Para que vocês entendam. Agora, esse mesmo Sol, beleza? Ele vai vir aqui. Agora, nós temos um pequeno atraso de visualização do Sol, porque nós não temos ninguém, nenhum ser humano nessa área aqui para perceber, certo? O Sol, quando está pino no Brasil, perceber ele nascendo aqui no oceano, nessa área aqui. O Sol deveria estar nascendo aqui nessa área, mas não tem ninguém para ver. Tanto que o fuso horário é um pouco mais atrasado em relação à Austrália, por exemplo, 13 horas. Então, justamente por conta desse atraso aqui, ok? Então, vamos lá. Então, quando ele circular, beleza? No plano, peraí que eu vou pegar um pouco atrasado, o cara que está aqui na Nova Zelândia, ele vai ver esse mesmo Sol nascendo aqui, a partir daí. E assim vai funcionar essa refração solar por toda, né, essa situação, ok? Isso é um fato. Por isso que há um atraso maior aqui em relação ao Brasil e Austrália, porque aqui não há seres humanos, só vai ter seres humanos, ó. Aqui nessa área não há seres humanos. Puxa, deixa eu apagar aqui. Espera aí. Aqui nessa área aqui, ó, não existe seres humanos para visualizar. Vai ter um pequeno atraso aqui até a Nova Zelândia, que está aqui, ó, para ver o Sol. Por isso o fuso horário funciona assim, 13 horas em relação ao Brasil, à Oceania lá. Então, justamente por conta, porque aqui não tem ser humano. Quando o Sol está pino no Brasil, não pode ser visto ainda na Nova Zelândia nem na Austrália por causa desse pequeno atraso aqui, ó. Tá vendo? Então, um pouco depois que o Sol estiver para cá, aí sim que o cara daqui vai começar a ver ele sendo refratado aqui, nascendo aqui, quando ele passar um pouco aqui do zênite do Brasil, ok? Isso ocorre justamente porque a Terra é plana. O fuso horário prova isso, né? O próprio fuso horário de atraso de 13 horas, ok? Então, na realidade, é uma hora depois, quando o Sol estiver um pouquinho mais para cá, ele vai ser visto aqui, nascendo aqui, ó, para o cara da Nova Zelândia e da Austrália, ok? Então, isso vai acontecer, gente. O que vocês têm que levar em consideração é o seguinte. Deixa eu apagar tudo aqui, para limpar isso aqui que eu fiz. A prova disso, isso vai acontecer somente com o Sol? Vai? Não. Né? Isso não vai acontecer somente com o Sol. Isso vai acontecer também com as constelações, ok? Ai, não era para me ter tirado as linhas. Espera aí rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar a linha de novo. Ó, deixa eu cortar. Eu não vou botar muito perfeito não, gente. Do jeito que tiver aqui, eu vou botar aqui para que vocês entendam, ok? Se não tiver perfeito, não importa. Aí tá meio torto. Deixa eu tentar colocar aqui para que vocês entendam, ó. Então, meu Deus, mas tô botando troço torto. É assim mesmo, gente. Tô fazendo aqui, ó, esse documentário aqui
É como se fosse um ao vivo, sem cortes, para não ter história depois. Os cortes que tiver é por questões de erros, alguma coisa normal. Então, isso vai acontecer também para as constelações, né? Tudo depende da perspectiva do observador, da onde o observador estiver, ok? Então, o Cruzeiro do Sul, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem do Cruzeiro do Sul aqui, eu acho que eu tenho. Espera aí rapidinho, que eu vou pegar para vocês aqui entenderem. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui do Cruzeiro do Sul, aqui, ó, o Cruzeiro do Sul aqui. Não falha, né? O Cruzeiro do Sul vai funcionar da mesma forma, né? Assim, em relação ao Sol, ele vai ser refratado de acordo com a atmosfera, ok? Do seu nascer ao se pôr. Quando estiver a pino na Austrália, é a mesma coisa. Na África, vai ser a mesma coisa. Quando ele estiver a pino na África, lá no céu da África, oh meu Deus, não é aqui não. Calma aí, deixa eu pegar o outro Cruzeiro do Sul aqui para vocês entenderem. Quando ele estiver a pino na África, ele vai estar nascendo para quem está no Brasil, ok? O cara que estiver olhando para o sul. Quando ele estiver a pino aqui no céu da África, ele vai estar nascendo para o cara do Brasil. E assim sucessivamente até se chegar na Austrália. Por isso que com relação ao Brasil e Austrália, nós não temos simultaneidade. Nós temos uma questão de transição justamente por conta desse pequeno, é porque agora eu fiz a linha de maneira torta, por conta desse pequeno atraso, ok? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. Por conta desse pequeno atraso que nós temos aqui, ó, em relação à Nova Zelândia aqui. Então, ele não tem uma simultaneidade em relação à Austrália, ele tem uma transição. Quando ele estiver se pondo aqui no Brasil, ele vai começar um pouco mais para lá, porque as estrelas, como estão um pouco mais alto, com o Sol é diferente, mas com as estrelas, como estão um pouco mais acima, né? No domo ali, girando no domo, beleza? Aqui, ó, sempre nesse giro aqui no domo. Então, ele vai ter essa transição. Mas se ele gira no domo, por que ele se põe? Gente, é o mesmo caso das colunas da biblioteca, por perspectiva, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui do que é um planetário. O que é um planetário, gente? Um planetário é um local, não é observatório, tá? A Globalog tem mania de confundir o planetário com observatório. Planetário são locais onde você vai de qualquer hora do dia, né, para visualizar o céu noturno de acordo com a sua posição. Deixa eu explicar. Se você estiver no Rio de Janeiro, tá? Você vai meio-dia. Você foi no Rio de Janeiro meio-dia no planetário, o cara foi em Nova York no planetário meio-dia, o outro cara foi em Tóquio, né? E o outro cara foi na África. Ele vai ver o céu noturno, esse cara, de acordo com a perspectiva dele, como observador, beleza? Daquele dia, daquela data, e cada um vai ver um céu diferente. Por quê, gente? Porque justamente o que a gente vê é um céu diferente para cada local que você está. Por quê? Por perspectiva, ok? Então, e como é um planetário, gente? Vocês sabem como é um planetário? Todos eles, sem exceção, um domo. Ok? Todo planetário é uma pessoa observando a partir de um círculo reto e tendo o domo como observação. É justamente, o domo é um só, ele está aqui, ele circula toda a Terra e ele está aqui acima, temos a Polaris aqui, no centro, a Polaris aqui no centro. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. Todo observatório nós temos a Polaris aqui, todo o domo nós temos a Polaris no centro, temos as constelações, equatoriais, as zodiacais, as do sul, as do norte, nós temos. Mas quem está aqui no sul vai poder ver a Polaris? Óbvio que não, porque a perspectiva não vai deixar, nem muito menos a refração. Agora, quem está nos Estados Unidos, eu que estou aqui em Portugal, eu consigo ver a Polaris? Claro, porque pela minha perspectiva eu consigo ver. Mas eu daqui consigo ver o Cruzeiro do Sul, que está aqui nessa posição mais ou menos do... Não, porque a perspectiva da distância não vai deixar eu ver. Porque ele é como as colunas da biblioteca do corredor, em poucos metros elas vão ali em direção ao chão. Então não dá. Agora, eu que estou aqui no Brasil, ó, eu consigo ver o Cruzeiro do Sul aqui, ok? Então, às vezes, de repente, um pouco aqui na linha do Equador eu consigo ver o Cruzeiro do Sul. Isso vai depender de N questões, de perspectiva, e que envolvem perspectiva e tudo mais, ok? Então, na realidade, o domo ele é um grande espelho refletor por refração. Isso é fato, gente. Isso é óbvio. A refração ela é responsável por fazer os objetos sumirem também e junto com a perspectiva. Você vê um navio
essas imagens aí que o pessoal recupera o navio com o Manicom. Então, na realidade, essas imagens mostram que as coisas, sim, só por perspectiva, gente. Navios, qualquer objeto você consegue recuperar dependendo do zoom. Vai recuperar sempre? Não, porque tem a densidade atmosférica. Eu já expliquei sobre densidade, a diferença que é de olhar para cima e olhar na direção horizontal é diferente. Quanto mais para cima você consegue ver mais coisas, porque você está saindo de um meio que é denso para um meio que é menos denso. Quando você olha para frente, você só tem meio denso, ok? Mas o Cruzeiro do Sul, ele está no céu, então é diferente de olhar daqui para a África com um telescópio, você olhar o Cruzeiro do Sul, porque de fato ele está no céu, ele só está sendo refratado de maneira diferente, ok? Então ele nasce, ele se põe, ok? Ele vai fazendo esse caminho aqui, ó. Então ele está sendo refratado aqui, está nascendo aqui para quem está no Brasil, e ele vai fazendo esse caminho no domo, ok? Então é muito simples, é como se fosse um arco na realidade, né? Eles vão fazendo esse arco aqui, ó. Olha só, eu vou apagar tudo para que vocês entendam. Tanto o Sol, como Cruzeiro do Sul e tudo mais. Aí apaguei a linha. Deixa eu apagar tudo para que vocês entendam. Deixa eu fazer de novo a linha. Espera aí. Olha só. Isso é óbvio, gente. Isso é muito óbvio, tá? Essa questão que envolve perspectiva, o Sol se pondo, tudo isso é muito óbvio, porque eles aceitam a perspectiva quando é bom para eles, né? Para falar as loucuras e os absurdos que eles falam. Mas para falar quando é o mundo real, eles não aceitam. Então tudo, seja Sol, seja lá o que for, eles vão fazendo esse arco aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Eles vão fazendo esse arco, beleza? Eu não vou desenhar de maneira correta, mas assim, eles vão fazendo sempre um arco. Você vê, para calcular o azimuth solar, eles utilizam um observador que está no plano e vai fazendo ali, ó, o arco que o Sol faz no céu, beleza? Que é esse arco aqui que eu estou mostrando, ó. É esse arco do observador que está aqui, ó. Ele faz esse arco, pô, tem que apagar tudo para... Olha só. Olha o que o Sol faz, ó. Um arco, né? Um arco, e vai fazendo esse arco aqui, ó, certo? Em relação ao observador, beleza? Que eu tô querendo dizer, sempre esse arco. Olha aqui, ó, arco, agora vai ficar mais perfeito, ó. No topo da África aqui, nascendo para quem está no Brasil, ele faz outro arco. Topo do Brasil aqui, para quem está nascendo aqui, outro arco, por causa dessa diferença aqui que tem até a Nova Zelândia. Eu não fiz perfeito aqui, era para mim ter feito mais. Então, mais ou menos aqui. Como aqui não tem observador para ver isso, ele vai atrasar um pouco em relação a onde tem observador. E aqui ele faz outro arco, beleza? E assim vai fazendo de maneira perfeita, ok? É porque aqui não tem como desenhar de forma perfeita esse programa aqui, ó. Eu te desenho assim, ó, sai tudo torto. Mas se eu pudesse desenhar aqui de maneira correta, então tem um vídeo do canal Mr. M que reflete isso muito bem, né? Então eu vou colocando aí, ó, essa questão. Isso aí não quando você fala de domo particular, o pessoal logo leva para... Não, é o observador. Esse fato aí que está ocorrendo, ó, o Sol real e o Sol aparente ali descendo na perspectiva de quem está vendo. Gente, isso é óbvio, né? Então, esse modelo aí que mostra a perspectiva de quem está observando o Sol, quando ocorre no equinócio, a sombra no modelo da Terra plana, né? Então, tudo isso vai depender da posição do Sol, do observador, os fatores atmosféricos, ok? Agora, a mesma coisa vai acontecer também com as constelações. Também tem esse vídeo do canal Mr. M, o canal do Mr. M vai estar aqui na descrição, vocês se inscrevam lá, um excelente canal. Aí o domo, ele está mostrando ali, ó, nesse caso, a Polaris. Então o cara que está ali no norte, exatamente, ele está vendo a Polaris no topo da cabeça, por quê? Porque ela está no topo da cabeça dele, por perspectiva, e tem, claro, envolve refração e tudo mais. Então ele, se estiver no topo, no centro ali da Terra, do polo norte, conhecido como polo norte, mas que é o polo central, que é esse aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês. Então, se o cara estiver ali, ele vai ver a Polaris por perspectiva em cima da cabeça dele, porque ela está de fato. Mas se ele estiver ali, ele está mostrando nos Estados Unidos, você vai ver que a Polaris ela vai encurvar no norte dele, está em relação ao norte dele, porém um pouco mais para baixo. É óbvio, porque é uma questão de perspectiva. Quanto mais você vai se afastando, a perspectiva vai diminuindo. Se o cara ele tiver aqui, ó,
Aí se ele está nos Estados Unidos, ele está vendo de uma forma. Se ele vier para a linha do Equador, ele já vai ver essa Polaris no horizonte. Pura perspectiva, isso aí não tem nada a ver com curvatura, né? É óbvio, se você estiver embaixo de uma lâmpada, isso aí você pode fazer na sua casa. Se você estiver embaixo de uma lâmpada, você está vendo a lâmpada acima da sua cabeça. Você vai se afastar um pouco da lâmpada, você vai ver a lâmpada na diagonal. Se você for se afastando cada vez mais, aí aqui na sua casa você não vai ter uma refração atmosférica para representar, né? De toda uma atmosfera à sua frente. Você só vai ter o ar que está ali na sua casa. Então agora, se você tivesse uma grande atmosfera e uma distância muito maior para você ver, você vai ver que com o tempo, como as colunas dessa biblioteca iriam até o horizonte ali, ok? E isso vai acontecer com a Polaris. A Polaris, se eu tiver aqui, ó, se eu tiver embaixo dessa coluna, vai estar acima da cabeça da pessoa. Mas a Polaris, conforme ela vai se afastando, quando o observador vai se afastando, a Polaris fica fixa ali no norte direto. O observador, quando vai se afastando, a Polaris ia em relação ao horizonte. Isso aí é um corredor de uma biblioteca, provando isso. Então, os planetários os planetários representam isso, tá? Em cada lugar aqui, ó, você tem um observador que vê um céu, outro observador aqui que vê outro céu, outro observador que vê outro céu e outro observador que vê outro céu. Esses são, né? E você tem o central aqui, ó. Esses são os que relacionam, né? A questão não é domo, eu não gosto de citar domo particular, porque eles levam, observação particular de onde você estiver. Cada observador vai estar num lugar diferente e observando um céu diferente, isso o próprio planetário prova, ok? Cara, o planetário aqui do Rio de Janeiro, pra você ter uma ideia, ele vai ver uma coisa, o do Amazonas vai ver outra, e nem é muito distante. Por quê? Por questão de perspectiva, ok? O cara que eu botei muito acima aqui, o Amazonas, vou botar aqui, ó. Daqui a pouco o Globaloid fala, o cara não sabe nem onde é o Amazonas, botei acima aqui da América do Sul. Que eles não podem pegar nada, porque eles pegam um trechinho do seu vídeo, que você desenhou um troço errado para falar que você não entende geografia. Eles são assim, né? Então vamos lá, eu vou apagar tudo para não confundir. Se você for no planetário aqui no Rio de Janeiro, beleza? Aí passou um pouquinho, mas vou botar mais um. Não posso botar perfeito, porque esse programa para desenhar é uma bosta, eu desenhando com o dedo aqui. Então, o cara que está aqui no Amazonas, ele vai ver um céu diferente já no planetário e todos os planetários serão um domo, ok? Então, deu para entender, gente? Eu vou fazer mais uma vez a divisão aqui, ó. A divisão por quadrante. Então, você vê que cada um aqui, ó, ele vai ver um céu. Eu não estou dizendo de forma perfeita, gente, mas tentando. Aqui é um céu, certo? Ó, um céu. Aqui já vai ser outro céu, e assim vai, dependendo de onde você estiver, ok? Isso não é porque o domo é particular de cada um, o domo é um só, o domo é tudo isso aqui, mas por perspectiva e refração, você vê num corredor de uma biblioteca, você já tem a noção de perspectiva, sem refração aí. Ainda a biblioteca não está levando em consideração a refração, só a perspectiva. Você imagine com uma terra desse tamanho e cada observador num lugar diferente. Você imagina como vai funcionar esse céu e essas questões que envolvem. Então, gente, toda vez que te perguntarem sobre domo, sobre perspectiva, sobre questão de Cruzeiro do Sul, é assim que funciona. É simples, gente. Cada observador, ele vai ver de acordo com a perspectiva de onde ele estiver. O Sol, quando tiver a pino aqui, deixa eu botar aqui, ó. O Sol real, quando tiver a pino, o Sol real, ele vai estar aparente nascendo aqui para quem está no Brasil. Ok? Mas o Sol real está aqui, conforme ele for virando, quando ele estiver aqui, a pino no Brasil, ele vai estar aparente se pondo aqui na África. Ok? Porque é isso que acontece, ok? Então, cada observador ele terá uma visão diferente por questões de perspectiva. Se eu posso provar isso com o corredor de uma biblioteca, imagine com a Terra e a refração. Na biblioteca não estou levando em consideração a grande refração atmosférica, a grande densidade, ok? Mas você percebe que ele faz um ciclo perfeito e a observação é sempre a mesma. Quando eu dividi em quadrante, quando a escritura nos mostra essa divisão em quadrante, já foi para nos deixar essa dica de como funciona o céu, ok? Então o cara que está aqui, ó, o Cruzeiro do Sul serve para os grandes navegadores visualizarem o Sul, é claro, né? Se o Cruzeiro do Sul está aqui, por perspectiva ele está nascendo aqui já para quem está no Brasil, e o cara que está aqui navegando, ele vai ver, ó, o Cruzeiro do Sul é em relação ao Sul, ele vai sempre para o Sul, certo? Ele vai sempre nessa direção, onde ele vê o Cruzeiro do Sul que está nessa área. Já a Polaris, por estar aqui, se ele se guiar pela Polaris, ele vai para o norte. Vai sempre para o centro aqui, ó. Entendeu?
Então isso é muito simples, gente. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão que envolve Cruzeiro do Sul, Sol se pondo na perspectiva e tudo mais. Isso explica todas as questões também envolvendo equinócio, porque o Sol quando está, veja bem, o que eles têm mania? Como que quem está no Brasil então, se o Sol, olha só, a questão do equinócio é essa aqui também, quer ver? Vamos lá. Vou tentar apagar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar, para ficar perfeito. A mesma coisa vai funcionar na questão do equinócio. Quando estamos no equinócio, o Sol, ele gira aqui, ele está mais ou menos na linha do Equador girando aqui, beleza? Ele está saindo do norte, do Trópico de Câncer, indo para o Trópico para a linha do Equador, ou vice-versa, né? Tem equinócio de primavera e de outono. Então, dependendo do local que você esteja, ou aqui no Polo Central, ou aqui na parte sul, na parte de fora. Como vai funcionar isso? Olha só. A mesma coisa vai acontecer, porque a grande pergunta do equinócio como que funciona então, se eu estou aqui no Brasil, ó, e o Sol, ele está aqui a pino na África, e ele está nascendo para quem está no Brasil. Quem está no Brasil era para ver, assim, ó, leste e oeste do Brasil, é isso aqui, é o que eles dizem, é a falácia deles. Aqui não, eu vou estar vendo o Sol a nordeste, não leste, mas olha só, nesse momento ele vai estar, quando ele está pino na África, ele vai estar sendo refratado aonde? Aqui, gente. Ele está pino na África, mas a refração vai fazer com que ele esteja nascendo aqui para o visualizador que está aqui na linha do Equador no Brasil. Por isso ele vai nascer exatamente a leste. Ok? Exatamente a leste, porque ele está a pino na África, mas está sendo refratado aqui. A questão é essa questão aí que ele mostrou no vídeo do Mr. M lá. O Sol real e o que está aparente sendo refratado para quem está vendo. Dependendo de onde esteja o observador. Então deixa eu tentar limpar isso aqui, ó. O cara que está aqui na linha do Equador no Brasil vai ver no equinócio o Sol nascendo exatamente a leste. Porque ele está aqui a pino na África, mas está nascendo aqui para quem está no Brasil, sendo refratado aqui, ó, pela atmosfera. Porque nem eles duvidam que o que você vê é o Sol aparente, não real. A gente vê o Sol refratado, ok? O Sol realmente nasce no oceano, gente? Ele nasce dentro do oceano? Porque para globaloides deve ser. O Sol está nascendo aqui, ó, exatamente do oceano para mim. Não, ele está no alto. Ele está nascendo no oceano pela perspectiva de quem está vendo. O Sol está sempre lá no céu, ok? Mas para eles não. O Sol está a leste, sim. O Sol real está ali a leste. Porra nenhuma, deixa de ser burro. O Sol então está nascendo debaixo do oceano? Óbvio que não. O Sol está lá no alto, ok? O Sol aparente está lá no alto, o Sol real está lá no alto, mas o que você está vendo é o refratado aqui, parece que ele está nascendo de dentro do oceano por conta disso. Isso é o quê? Perspectiva, assim como na biblioteca, ok? Então qualquer um que perguntar sobre essas questões que envolvem Cruzeiro do Sul, aqui ó, nasceu a leste no equinócio, para quem está na linha do Equador no Brasil, o Sol real está acima da África, mas sendo refratado aqui exatamente a leste nesse momento, para quem está no Brasil. E ele vai se pôr aqui ele vai subir nessa época do equinócio, porque ele está rodando aqui na linha do Equador, nessa linha aqui, ele vai subir a pino aqui, vai se pôr a leste, né? E vai ter esse pequeno atraso aqui, que ele vai ser refratado aqui para quem está vendo aqui na Nova Zelândia e na Austrália e tal. A mesma coisa, vai continuar funcionando como funciona da África para o Brasil, vai continuar funcionando para quem está em relação ao Brasil e à Austrália, com um pequeno atraso, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer um que perguntar falácia de Cruzeiro do Sul, o planetário prova isso. Os planetários são feitos a partir de um domo, né? Qualquer um que perguntar isso para você, mostre esse vídeo aqui, ok? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um grande abraço, pessoal. Tamo junto.